Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 11 em diante. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade, o filho único de uma viúva. E uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Então aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te ordeno. Jovem, eu ordeno a você que se levante. O jovem sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Numa outra versão diz: restituiu a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. E diziam: um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalhavam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Amém? Vamos orar? Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Espírito Santo, fala ao nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero ser bem prático com os irmãos, quero ser bem simples e trazer algo aplicável ao coração dos irmãos. O encontro da vida com a morte. Quando nós olhamos quando pensamos nessa frase, Aninha, a única conclusão que a gente pode chegar, pastora Elisa, é que não é a vida que encontra com a morte, é a morte que encontra com a vida. Porque quando a morte vem, pastor Zecão, não tem o que fazer com ela. Tem, irmãos? Quando a morte chega, então no encontro de vida com morte, sempre é a morte. Você vai encontrar com a morte, ou a vida vai encontrar com a morte. É aí que muda a coisa, é aí que uma perspectiva da parte de Deus é completamente diferente. Bom, vamos lá tirar alguns detalhes dessa história linda. Qual é? A primeira é que são duas multidões. A Bíblia diz que vinha com Jesus uma multidão que estava entrando na cidade de Naim, e quando essa multidão que vem com Jesus, ela encontra uma outra multidão, um grande grupo de pessoas que estava acompanhando uma mãe. E não era só uma mãe, era também uma viúva. E o texto, ele é muito claro, Leonardo, ele dá algumas informações para a gente assim, e Lucas faz questão de evidenciar. Ele diz assim: estava enterrando, ou levando para enterrar, uma viúva, levando o seu único filho. Então tem três informações aí, que precisam ser destacadas. Primeiro, se ela era viúva, porque ela já tinha perdido o marido. E agora, se ela estava enterrando um único filho, significa que estava ficando sozinha. Então ela tinha perdido o marido, e o único filho que ela tinha, agora também tinha morrido. Agora, olha que interessante. Aquela mulher, ela não estava só enterrando um filho.
Aquela mulher, ela estava contemplando diante dela uma transformação completa da vida dela, e que de toda a esperança dela estava indo embora. Por quê, pastor? Porque em primeiro lugar, olha que interessante, e eu quero que você acompanhe comigo isso. Ela estava perdendo sonhos e esperança, ela estava perdendo a condição de se cuidar, ela não tinha mais como se manter, e ela também agora estava perdendo a representatividade social. Então ela estava perdendo o filho, ela estava perdendo qualquer tipo de sonho de realização, ela estava perdendo a vida dela no sentido financeira, ela não tinha como se manter, ela estava perdendo a provisão, e ela também estava perdendo a identidade, porque naquela época, naquele contexto, viúvas, elas não tinham força nenhuma de voz, elas não tinham representatividade, elas não podiam trabalhar, e elas iam ficar dependendo das pessoas. Então aquela mulher, ela estava perdendo tudo, ela não estava só perdendo o filho, ela estava perdendo tudo. Agora olha que interessante. O que, pastor? Versículo 13 diz assim: vendo-a, Jesus a viu. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que essa palavra Jesus viu é a mesma que vai usar lá quando Deus vê Agar, que ele vê Agar chorando, clamando, e ele vem e se apresenta a ela: eu sou o Deus que te vê. E isso é interessante. Por quê, pastor? Porque nós não vemos essa mulher clamando, Kleber. Você não vê ela orando, você não vê ela pedindo, você não vê ela fazendo nada. Você não vê Jesus falando que ela tem fé, que ela tem pouca fé. Ela não foi atrás de Jesus. Ela só estava aceitando aquilo que a vida estava lhe dando. Mas essa ação de Jesus, ela me revela algo. Por que ela revela algo? É que ela mostra que Jesus, que Deus, Ele não precisa, muitas vezes, que alguém faça alguma coisa para Ele fazer. Isso daqui me mostra a graça de Jesus, mostra a graça de Deus. É sempre Deus que está indo atrás do homem, é sempre Deus que está estendendo a mão ao homem, é sempre Deus que está vendo o homem. E o texto diz assim: e vendo-a, ele se compadeceu. Essa palavra compadeceu, ela tem um texto e ela significa literalmente como se as entranhas de Jesus tivessem mexido, os órgãos internos, o ventre. Para os hebreus daquela época, o centro das emoções mais profundas estava nas entranhas. É por isso que muitas vezes a gente vê aquela expressão entranhal, né? É aquilo que mexe por dentro. Quando Jesus olha para aquela mulher, Ele consegue identificar a dor daquela mulher.
ele sente a dor daquela mulher. E ele só não sente, mas aquela dor o move a fazer algo, que é a mesma palavra que você vai encontrar lá em Marcos 1,40, quando Jesus se compadeceu do leproso. Não é, irmão, muitas vezes aquele sentimento que eu e você temos de ter dó. A gente olha para o sofrimento das pessoas e fala assim: ai, que dó, né? Puxa, que triste. Nossa, ai, meu coração até doeu. Nossa, eu fiquei tão triste, eu passei mal por aquilo que eu fiquei sabendo. Nossa, que coisa ruim. Meu Deus, me deu um negócio ruim. Ai, eu não gosto nem de ficar vendo essas coisas, sabendo disso. Ai, porque, sabe, eu até lembrei de uma irmã, ela não está mais aqui conosco, e eu não lembro qual foi a época em que estava acontecendo muita coisa ruim, e eu estava me movendo nas redes sociais, falei: irmãos, vamos orar por isso, está acontecendo, vamos orar por aquilo. De repente essa pessoa me chamou e disse assim: ô pastor, eu vou te pedir uma coisa, por favor, o senhor pode fazer para mim? Ele falou assim: tira eu da sua lista de transmissão, o senhor está mandando muita notícia ruim, esse negócio deixa o dia pesado. Eu falei: beleza, irmã, estou tirando você agora, não é só das notícias ruins não, é das boas, de tudo. Porque tem gente que tem dificuldade com isso, e eu até compreendo. Agora, o que eu vejo Deus fazendo, o que eu vejo Jesus fazendo aqui, talvez seja algo que eu e você precisamos de aprender. Quantas vezes, meu irmão, a gente tem tanta coisa que a gente vê acontecendo de ruim, e que você pode se mover para mudar. No mínimo, que é muita coisa, que faz toda a diferença, uma oração. Quando você descobriu aquela notícia que a menina tinha sofrido aquele acidente terrível. Acidente, sei lá como chama isso, aquela tragédia. Quando você ouviu, o que você fez? Que dó, né? Tão nova. Só. Mas e se você fizesse assim: Senhor, em nome de Jesus, alcança agora aquela família. Senhor, eu me condoo com aquela mulher, eu não sei, pai, mãe, eu não sei o que está acontecendo, Senhor, mas em nome de Jesus. Você sabe que você poderia ter feito algo a mais? Quando você sabe que o irmão está padecendo, que o irmão está sofrendo uma coisa, qual que é a sua ação? Qual que é a sua atitude? Você sabia, meu irmão, que muitas vezes aquilo que talvez é pouco para você, pode ser muito para o outro? Pastor, do que você está falando? Eu estou falando que é ser parecido com Jesus, sabe por quê? Uma das palavras que qualquer dia eu vou pregar ela ainda aqui na igreja, mas que fala muito ao meu coração, é aquele texto de Eclesiastes, que fala que lançando o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, ele volta para você. Sabe o que é a gente fazer coisas, ou a gente abençoar pessoas, ou a gente estender a mão para pessoas que não estão no nosso ciclo de pessoas que amamos? Sabe o que isso significa? Alimentar o rio da vida. É você liberar algo na vida, que lá na frente ela vai ter um retorno, e com certeza vai te alcançar, vai te abençoar. Agora, o que Jesus faz é exatamente isso. Ele olha e sente a dor e fala: vou fazer algo. Eu vou fazer algo por ela. E ele era o único que podia fazer algo. Agora, uma coisa interessante que talvez você não saiba também, é que o nome dessa cidade chamada Naim, no original significa agradável, feliz. Sabia disso? O original do nome Naim significa agradável, feliz. Agora olha que interessante, uma cidade, olha que ironia, que chama felicidade, alegria, agradável, tem dias de luto. E a cidade naquele dia estava vivendo um tempo de luto. O que significa isso, pastor? Que nem sempre aquilo que parece nem sempre aquilo que tem um nome é. De repente você está aqui, meu irmão, andando num baita de um carro bacana, morando numa baita de uma casa legal,
com dinheiro no bolso, com dinheiro no banco. Vai tomando posse aí, meu irmão, em nome de Jesus, de tudo isso. E não tem problema nenhum que sair nisso. Só que de repente tudo isso que deveria ser agradável, que deveria ser feliz, que deveria trazer algo de bom, de repente o que tem é algo triste, ou pode se transformar em algo triste. Pode se transformar numa angústia, pode se transformar em algo que de repente você não está sabendo lidar. Agora, a notícia dessa noite é que pode vir tempos na nossa vida desse jeito. A única coisa é que existe um encontro que pode mudar essa história. Eu não sei como é que você está aqui. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a notícia. Mas o que eu sei é que quando a vida encontra a morte, algo muda. Quando Jesus olha, Ele diz assim: eu vou fazer algo. Eu vou fazer algo por ela. É uma expressão de uma graça tão extraordinária que Jesus diz assim: eu preciso de fazer algo, eu posso fazer algo e eu vou fazer algo. Você imagina se esse tipo de sentimento, de comportamento, de conduta invadir a minha vida e a tua vida? Irmãos, uma das coisas assim que eu mais fico impressionado hoje em dia, é com a indiferença das pessoas. Pastor, do que você está falando? Eu tenho um problema sério. Pastor, qual que é o teu problema? Eu não sei se é temperamento, se é personalidade, se é ruindade. Eu não sei qual que é. Mas eu não posso ver um problema que eu estou querendo me enfiar no meio do problema. Eu lembro um dia que eu estava vindo com a Maria, eu não sei da onde que eu estava vindo, que a gente estava vindo no carro. De repente eu estou passando em frente de um ponto de ônibus. Tem um camarada batendo num velhinho. Adivinha o que aconteceu, irmão? Eu parei o carro. Falei assim: rapaz, para de bater no velho. Você não sabe o que esse velho fez. Não interessa, olha o teu tamanho, é o velho, deixa o velho em paz. E a Marli: pelo amor de Deus, deixa esse daí, vamos para lá. Lógico, está preocupada. E eu sei que eu peguei e o velho juntou e foi embora. Um outro dia, eu estou passando, por isso que eu estou evitando passar em ponto de ônibus. Eu estou passando em frente de um ônibus, de repente tem um camarada querendo dar umas facadas no outro cara lá, mano. Eu falei: rapaz, para com isso, não faz isso não vai dar facada nele não. Ah, você não sabe o que está acontecendo. Tá bom, mas isso aí não vai resolver. E fui embora. Aí um outro dia, nós paramos no posto para abastecer. Eu lembro disso, estava eu, o João e a Marli. E de repente nós passamos lá e para dois carros. Meu irmão, e era uma briga de uma mulher querendo catar a outra e virou aquele negócio. E aonde que eu estava? Quando eu estava lá no meio, segurando: por favor, não bate nela não. Não faz isso daí não. Aí esses dias eu falei assim: Deus, me livra desses lugares, me livra disso. Eu oro a Deus para Deus me livrar dessas coisas. A minha ideia, irmãos, eu sei que eu estou errado, não precisa falar para mim, eu sei que eu estou errado. Eu fico, de repente aparece aqueles vídeos, e hoje nós também temos que orar, essas coisas terríveis que estão acontecendo de feminicídio, não é mesmo, irmão? Está um negócio terrível, precisamos de orar para as mulheres, parece que aumentou o negócio. E você vê cada coisa, meu irmão, você vê o camarada batendo numa mulher. Ô meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, se eu ver um homem batendo numa mulher, de repente ela até merece. Não merece não, em nome de Jesus, esquece, não merece, não deve fazer isso. É brincadeira, por favor, irmão, brincadeira. Não pode bater em ninguém. Mas se eu ver, o que eu vou fazer, Kleber? O que nós vamos fazer, Leonardo? Não é verdade? Aí eu pensando nisso, Maurício, que a gente está vendo a turma matar as mulheres com a faca, não é mesmo? Não, eu estou falando sério, quem vê essas coisas? Sabe qual foi a minha ideia, Luiz Felipe? Vou comprar um taco de beisebol. É arma branca, mas vou ficar com um taco de beisebol no porta-mala. Se eu ver uma atrocidade dessa, o que eu faço? Pego o taco de beisebol e vou treinar na cabeça do rapaz. Aí o Espírito Santo falou assim: você enlouqueceu? Fica na sua. Mas por quê? Por causa dessa coisa de que o mal... Eu acho que essa história de síndrome de super-herói, né, pastor Zecão? Pastor Zecão lembra disso, um dia nós estávamos na onde, Zecão? No lago? Em Rio Claro.
É uma briga de dois homens, um era homossexual, estava fazendo um programa e o cara não quis pagar, o outro estava batendo, nós chegamos para almoçar, para de bater no rapaz aí. Pastor Zecão, pelo amor de Deus, rapaz. Então, Júlia, o que eu faço? Eu oro para que o Senhor me tire desses lugares. Ora aqui, irmão, fala por favor, livre o pastor dessas coisas. Vamos, Ed, levanta a mão aqui, ora. Oxe. Pessoal, Ed, eu chego lá no pesqueiro, estão querendo bater no Edinho, ô louco? Difícil isso, né? Mas pastor, do que você está falando? Eu estou falando que você não precisa ser bobo, igual o pastor Cláudio. Mas quantas vezes nós podemos ajudar pessoas? Você está sabendo que alguém está passando por uma necessidade. Ah, pastor, eu não posso dar dinheiro, mas você pode orar. Você pode dar um abraço. Você pode fazer uma visita. Você pode chegar dizendo, olha, eu não sei o que você está passando, mas você está triste, eu quero orar com você. Quero te fazer uma oferta, não é muito, mas eu quero te abençoar. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente vai ativando Deus fazer as coisas. E isso tem a ver, meu irmão, com uma sensibilidade de Deus. Eu estou tentando ser prático para você aqui nesse dia. Que tem a ver, meu irmão, com ser homem e mulher de Deus. Agora, Deus quando Ele olha e Jesus vê, Ele vê como aquela mulher que estava lá no deserto clamando. E Ele diz assim, eu te vi. Eu quero falar para você nessa noite, Jesus está te vendo, meu irmão, em nome de Jesus. De repente alguém olha para você e está dizendo assim, olha, ela é feliz, ele é feliz, eles têm tudo para viver, está tudo em ordem, mas só você sabe a angústia que você está carregando. Agora eu quero te dizer, Deus está vendo você hoje, nessa noite. Você pode não pedir, você pode não implorar, você pode estar não sabendo o que vai fazer, mas eu quero dizer para você, o Deus que carrega a vida, está te vendo hoje aqui. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Agora preste atenção, aquela mulher tinha perdido a provisão, aquela mulher tinha perdido a representatividade legal, aquela mulher tinha perdido sonhos e esperança. Agora quando Deus olha para ela, Ele olha para ela e Ele faz algo. E Ele faz algo que poucas pessoas fazem. O que é? Meu irmão, a expressão diz que quando Ele toca no caixão. Para eu e você parece que é muito simples isso. Mas para Jesus isso não é simples. Jesus quebra um paradigma e quebra uma lei também daquela época. O que é, pastor? Era proibido um rabino tocar num caixão. Porque ele ia se tornar cerimonialmente imundo. Mas quando Jesus toca no caixão, Ele toca, e a Bíblia diz, que o enterro para, que quem estava carregando o caixão para. Ei irmão, quero dizer uma coisa para você, quando o toque de Deus vem sobre sua vida, aquilo de mal que está acontecendo tem que parar no nome de Jesus. Não importa se é no final, não importa se já perdeu a esperança, não importa se já veio o diagnóstico, não importa, meu irmão, se para você já acabou, não importa se já está sendo enterrado, se Deus tocar, Ele faz o processo parar. Eu e você precisamos de entender isso. Pastor, o negócio lá faliu, se Deus mandar parar, vai parar. E Deus fala, e Jesus fala, Jesus toca. E quando Ele toca, para. Agora sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que Jesus fala com o morto, como se ele estivesse vivo. Só Deus pode fazer isso. E para mim isso é o centro de algo que eu e você nunca poderemos entender. Porque somos limitados. Jesus toca no caixão e Ele diz assim, ei menino, quem em sã consciência fala com o morto? Ei menino, levanta. E o menino levanta. Ei, eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. De repente eu estou olhando aqui, tem tanta gente triste, desanimado. Eu quero liberar uma palavra para você.
Deus vai tocar naquilo que está morto essa noite. Não importa, meu irmão, há quanto tempo que você está velando. Não importa se você já enterrou. Não importa se você não tem mais esperança de mudança. Eu quero liberar na tua vida. Deus está mandando levantar. Deus está trazendo vida. Ele é aquele que chama o que está morto à vida. Ele é aquele que chama do que não existe a existência. Ele é o Deus que muda decretos. Ele é o Deus que faz do impossível o possível. Ele é o Deus que pode todas as coisas. E agindo Deus, ninguém pode impedir. A capacidade que Deus tem de não ver como eu e você vê. E eu aprendo uma coisa com isso. O que é, pastor? Sabe qual que é o nosso maior problema, Ju, do Kleber? É que ainda nós não conseguimos viver, e eu me coloco junto com todos os que estão aqui, nós não conseguimos ainda nos enxergar como Deus nos vê. Nós ainda, Nath, não reconhecemos a nossa identidade. A Bíblia diz assim que quando morremos com Ele, quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. Romanos vai falar disso. E quando ressuscitamos, ressuscitamos com Ele. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo e herdeiros de Deus. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Quando a Bíblia diz co-herdeiro, sabe o que significa co-herdeiro? Co-herdeiro significa que eu tenho o mesmo direito que o herdeiro tem. Agora, se Jesus Cristo, Ele é herdeiro, sabe o que a Bíblia está dizendo, Renata? Você, quando entra em Cristo, e Cristo entra em você, você se torna filho. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, sim ou não? Aos que creem no seu nome. Então tá bom, eu me torno filho dele, e me tornando filho dele, eu me torno irmão de Jesus. Eu me torno co-herdeiro. Tudo aquilo que é de Jesus é meu. Tudo aquilo que Jesus faz eu posso fazer. Tudo aquilo que Jesus tem como herança também é minha. Mas nós não vivemos como herdeiro. O que significa isso? Significa, Paulo, que nós somos alguém que não sabemos quem somos. É como se fôssemos pessoas que possuem muito, mas vivemos como os miseráveis. Por quê? Porque não sabemos o direito que temos e não exercemos, Letícia. O que significa aqui que meu irmão, eu não sei o que você está sofrendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas o problema é que nós temos autoridade, sabe para quê? Para mudar essa história, Jéssica. O problema é que não vivemos como filhos, mesmo sendo filhos. É como se estivéssemos pedindo para Deus, Deus, faz isso para nós, e Deus está olhando e dizendo, faça você. Por que você acha que quando Jesus, então, ele levanta daquele sono, que ele está no barco, que ele tinha acalmado a tempestade, ele olha para os discípulos e diz assim, ele repreende os discípulos, homens de pouca? O que ele estava esperando de Jesus? O que Jesus estava esperando dele, gente? Eu esperava que vocês fizessem a tempestade parar. Vocês me acordaram para parar uma tempestade que vocês poderiam ter parado. Alô? O dia que eu e você entender quem somos em Cristo, as coisas na sua vida e na minha vida, na igreja, na sociedade, sabe por quê, Felipe? Você tem que entrar com a Gabi lá e dizer assim, escute, se tem algum satanás, algum gramunhão, se tem algum demônio atrapalhando os meus negócios, puxa o carro daqui, demônio, porque aqui não é o teu lugar. Sabe por quê? Porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tenho semente. E outra coisa, tem um monte de gente prosperando aí, eu sou filho de Deus e também vou prosperar. Meu irmão, isso não é dar ordem para Deus, pastor Ezequiel, é assumir o papel que Deus te deu como filho.
A Sara pede para abrir a geladeira, Renato? A Giovana pede para tomar banho, Maurício? Se você está preparando janta, Lisa, as meninas pedem para sentar na mesa? O que é seu é do Lucas, Nata? Felipe, suas filhas têm que ficar preocupadas de que o que você tem não é delas? Para você isso é tão óbvio, não é, Maurício? Sim ou não? Mas por que nós não entendemos isso ainda? Por que nós não compreendemos essa realidade se ela está escrita? Se ela está ali no papel, Hansen. Se ela está dizendo, Silvia, vocês são os filhos. Eu dei a vocês autoridade. Sabe o que é dar autoridade? Autoridade é você simplesmente usar aquilo que deu. Quando você olha uma polícia e ela te manda parar, você não tem outra alternativa a não se parar. Porque você tem medo daquele homem? Não, porque ele tem autoridade para te parar. É por isso que quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, você não precisa de ver que coisa extraordinária, os demônios nos submetem, os demônios nos submetem, nós falamos com eles, obedecem. Jesus fala, uai, mas você esperava outra coisa? E ele fala, não fica contente com isso daí não. Ele vai falar, o que é para ficar contente? Fica contente porque o seu nome está escrito no livro da vida. O que ele está falando? Está registrado, você é filho de Deus. Lucas, filho de Deus. Mateus, filho de Deus. João, filho de Deus. É que isso que você tem que se alegar, sabe por quê? Porque agora nós temos um pai, não somos mais órfãos. Agora eu sou filho de Deus. E agora o que Deus está dizendo? Ei, para isso. Essa noite eu vim te dizer, meu irmão, que encontrar a vida com a morte é você entender que Ele veio te dar vida e a vida mora dentro de você. Ei, não espere que Jesus faça parar, não espere que o pastor faça parar. Você tem vida em você, para o que está sendo enterrado na tua vida, para aquilo que está fazendo mal, para você, diz assim, em nome de Jesus, agora, para. Você está entendendo, sim ou não? Chama a vida aquilo que está morto. Nós precisamos de aprender a andar como homens e mulheres de Deus. A palavra do Senhor diz que nós que cremos não andamos pela vista, ando pelo aquilo que cremos. Deixa eu te perguntar, você anda pelo que você crê ou você anda pelo aquilo que você vê? Eu quero dizer que 99% que está aqui anda pelo que vê. E nossa, não está bom, isso, o mercado está esquisito, não, está todo mundo reclamando, tá aí, mas você anda pelo mercado ou você anda pelo que você crê? Não quero saber o que o mercado está falando, eu quero saber o que Deus está falando a respeito do meu negócio. Ei, o diagnóstico deu isso, mas e daí? E daí, se o Deus da vida está comigo? Ei, irmão, quando eu olho exatamente para este lugar, o encontro da vida com a morte, a única imagem que vem para mim é a imagem de Ezequiel 47, que a Bíblia diz que é um rio que sai do trono de Deus. Lembra da história lá? Que ele vai subindo e o rio sobe, as águas sobem do tornozelo, joelho, lombo, e depois vira um grande rio que eu tenho que nadar. E aí esse rio, ele vai andando e por onde o rio passa a vida, e ele vai encontrar lá na onde? No rio do Mar Morto, no rio da morte, aonde não tem vida. E quando o rio da vida encontra o rio da morte, a Bíblia diz que o rio da morte gera vida. Ei, meu irmão, por onde você passar, a vida está dentro de você, e o que está morto vai ter que viver. É isso que Deus diz. Ah, mas eu não tenho um Jesus agora para andar comigo, meu irmão. Você não tem um Jesus, você tem o próprio Deus andando dentro de você. É o Espírito Santo, o Deus da vida, aquele que fez todas as coisas. Ele está dentro de você, meu irmão. Levanta a tua mão e libera uma vida, libera um milagre. Levanta a tua mão e libera a glória. Creia naquilo que Deus disse que você é. Sabe o que ele diz lá em Efésios? Porque ele levou cativo o cativeiro e colocou a igreja acima de todo principado e potestade. Você está acima de tudo.
Oh! Sabe por quê, meu irmão? Porque quando a voz da vida fala, a morte tem que atender. É por isso que eu não entendo o crente rabugento, eu não entendo o crente resmungão, eu não entendo o crente que só reclama, eu não entendo o crente coitadinho. Sabe aqueles crentes que faz tempo que eu não falo isso, que entra no macacão do coitadinho? Aquele macacão que tem uma lista só. Coitadinho. Eu não entendo, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não nos fez para isso. E eu não estou falando de coisas, eu estou falando de essência. Deus espera que eu e você o representemos bem. Nós estávamos conversando aqui essa semana. Qual que é, pastor? O que a gente estava falando? Sabe qual é o problema, meu irmão? O problema é que nós estamos representando Deus mal. Nós estamos representando Deus mal. Por quê? Porque nós somos representantes da vida, dona Sandra. Nós somos representantes da vida, irmão. Eu e você precisamos ser operadores de milagres. Pequenos milagres. Viva pequenos milagres, irmãos. Viva pequenas manifestações. Ei, meu irmão, escute uma coisa. O Evangelho, o poder de Deus, a vida de Deus, ela se move por palavra e fé. Se você não tem fé, libere uma palavra para você se apegar nela. Má notícia, meu irmão, está todo mundo cheio de má notícia. Agora viva de acordo com o que a Bíblia diz. Viva de acordo com o que a palavra. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você viver debaixo da palavra, ela vai te guardar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meu irmão, se você acha que o caminho está turvo, você acha que está escuro, se você acha que está difícil, meu irmão, ilumina ele, clareia ele, meu irmão. Anda na palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Meu irmão, é aquilo, é lâmpada no pé para ver onde eu estou, e é iluminação, meu irmão, no caminho para me seguir. Não tenha medo de se desfazer daquilo que Deus está fazendo com que você perca, irmão. De repente você está segurando uma coisa que é Deus que está tirando. De repente você está apegado com coisas que Deus está tirando de você, sabe por quê? Até quando você vai ser um menino? A Bíblia diz que quanto menino a gente não consegue herdar. Ninguém dá herança para menino. Sabe, meu irmão, eu não tenho problema nenhum com isso. Hoje tem um monte de gente, eu estava conversando com quem que eu estava conversando? Com o Daniel. Daniel estava falando para mim que hoje tem um negócio está tão estranho o negócio, mas está tão estranho. As pessoas elas estão tão atrás de um guru. Que o Daniel falou que tem gente hoje, meu irmão, que paga 20, 30, 40, 50 mil reais só para ficar perto de alguém que teve resultado, para essa pessoa dar um conselho, para essa pessoa liberar uma palavra. Meu irmão, tem a inteligência artificial, não tem? Sim ou não? Que é a IA. Vou te apresentar uma. IS, inteligência sobrenatural. Te custa nada. Meu irmão, vai buscar Deus. A palavra do Senhor diz: aquele que acha que não tem sabedoria, peça a Deus que o dá. Quanto tempo você ora para Deus te dar uma ideia no negócio? Quanto tempo você ora, meu irmão, para Deus te proteger? Quanto tempo você ora para Deus te prosperar? Quanto tempo você busca para a tua família mudar? Ei, irmão, melhor do que uma IA, tem a inteligência sobrenatural. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que realiza todas as coisas. O Deus que encontra a morte e diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida.
Você está desanimado por quê? Você está esperando em quem? Está todo mundo aí, meu irmão, desesperado, tentando encontrar alguém para dizer como faz. Para dar uma chave, para dar uma dica. Mergulha nela aqui, ó. Vai ler ela só bebendo água por uns dias e vê o que vai acontecer. Tira aí 3 dias, bebendo água e fala assim: eu vou mergulhar. Isso daqui, meu irmão, é um oceano profundo, que muda tudo. Não tem o que ele cura, não tem o que ele transforma, não tem, meu irmão, coração que ele não quebranta, não tem doença que ele não cure, não tem casamento que ele não restaura, meu irmão, não tem empresa que ele não recupera, não tem nada que ele não possa fazer. E eu encerro dizendo: qual multidão você está? Porque tinha 2 multidões, tinha uma multidão que estava chorando a morte, e tinha que chorar mesmo. Era tempo de chorar. E quantos ali não estavam dizendo: o que vai ser dessa mulher, hein? Meu Deus, viúva agora, acabou de perder o marido esses dias. Nossa, agora ela perde o único filho que ela tinha, que era a esperança de provisão, que era a esperança de dignidade. Essa mulher perdeu tudo. Muitas viúvas naquela época se transformavam em prostitutas, porque ninguém cuidava. É por isso que a Bíblia, pastora Lisa, a Bíblia vai falar tanto a respeito, cuida dos órfãos e das viúvas. Por que você acha tanto mandamento dizendo cuida das viúvas? Por quê? Porque elas ficavam vulneráveis. Aquela mulher estava com o destino traçado de fracasso, vergonha e morte. Mas um encontro muda ela para sempre. Deus devolve a esperança, o sonho, dignidade e provisão. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. De repente você chegou na procissão. Ou você está indo enterrar ou você já enterrou. Ah, pastor, já enterrei. Não dá tempo não. A Bíblia diz que Deus foi lá e desenterrou um cara depois de 4 dias. E ele chamou aquele que estava morto, como se estivesse vivo: Lázaro! Eu fico pensando onde que Lázaro estava para ele ouvir. Eu só sei que quando ele viu aquela voz, ele falou assim: não, a vida está me chamando e eu preciso de responder. O problema é que você está ouvindo tudo, menos a voz da vida. O problema é que você está esperando em muita gente, menos naquele que pode realmente mudar. Pastor, aonde que é? Onde eu encontro? Vou te dar um encontro, vou te dar um endereço. Hora e endereço. Quer anotar? 3 horas da manhã, de joelho dobrado, na tua sala, no teu quarto, na onde você achar que você deve. E a hora que você falar assim: Pai, Ele vai dizer: eu estou aqui. E nesse momento, sua vida começa a mudar. Nesse momento, o mundo espiritual começa a trabalhar a teu favor. Pastor, eu não preciso de pagar nada caro. Não paga nada. Já foi pago na cruz do Calvário. E Ele quer te fazer um filho segundo o que Ele mesmo é. Pastor, então qual multidão que eu estou? Não sei qual multidão que você está, mas tem uma multidão, meu irmão, que ela não vê morte. Eu fico imaginando a turma que estava andando com Jesus, contando a respeito do que Jesus estava falando, fazendo. Nossa, você viu o que ele falou? Rapaz, ele estava falando a respeito lá do Sermão do Monte, que é aquilo, que coisa extraordinária, me mudou, me transformou. Não, mas você viu como ele ressuscitou Lázaro? Você viu o leproso que ele curou? Ei, meu irmão, qual multidão que você está? Você está na multidão da morte ou na multidão da vida? Você tem que escolher qual multidão que você anda. Porque você está na multidão da vida, você está vendo o que Deus está falando, você está ouvindo o que Deus está fazendo. E isso faz toda a diferença. Que em nome de Jesus eu e você possamos estar na multidão da vida. Fica de pé que eu quero orar com você.
Eu vou orar com você, vou te despedir. E depois nós vamos ficar aqui para orar para quem precisar. Tem alguém aí que está doente, está com alguma dor? Pastor, eu estou com dor, estou doente, estou com um problema aqui. Tem alguém sentado aqui que está com alguma dor, que está doente? Levanta a mão, que eu quero saber. Por favor, falar, eu estou aqui. Vem aqui na frente. Tem mais alguém aqui? Vem aqui. Tem mais alguém? Pastor, eu estou com dor, está doendo. Estou passando mal. Pode trazer aqui, se ela está, pode trazer. Vem aqui, eu quero orar por você. Assim que terminar, eu vou orar com você. Tem mais alguém aqui? Vocês vão embora sem dor, viu? Em nome de Jesus. Tem mais alguém aqui? A única coisa que eu estou pedindo é, você está com dor, vem aqui, só isso. Só isso que eu estou pedindo, no mínimo. Para que você creia que Deus vai te curar. Vem aqui. Pastor, eu estou doente, estou passando mal, vem aqui. Pastor, eu estou com um problema que eu preciso de uma intervenção divina. Vem aqui na frente também. Eu não vou orar agora eu vou orar e vou te despedir. Nós vamos orar depois, tá bom? Vem aqui. Todo mundo aqui está com dor. Amém, vai todo mundo embora sem dor, em nome de Jesus. Você crê nisso, meu irmão, amém? Levanta a sua mão. Ora assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu quero que o Senhor mude o meu coração, a minha mente. Eu recebo essa palavra e como filho de Deus eu saio e eu serei aquilo que o Senhor disse que eu sou. Eu farei aquilo que o Senhor disse que eu posso fazer. Eu serei aquilo que está no teu coração. Eu creio em tudo que a tua palavra diz, em o nome de Jesus. Pai, abençoa o teu povo, que eles possam ir para casa abençoados. Eu sei que o Senhor está fazendo algo extraordinário. Se tiver alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia. Jesus Cristo mudou meu viver. Não sei porque tem alguém aqui que entregou a vida para Jesus e quer entregar nessa noite. Se você estiver aqui, pastor, eu quero a minha vida mudada. Quero orar por você também, em nome de Jesus. Jesus Cristo mudou. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a bênção seja com você e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Eu vou pedir para os pastores me ajudar, mas eu quero impor as mãos sobre todos eles. Vocês vão ficar me auxiliando, mas eu quero impor as mãos sobre todos eles. Vai na bênção do Senhor, irmão.